Um dos aspectos mais relevantes em termos de código num sistema de login é obrigatoriamente a necessidade de nós termos que encriptar as passwords ou as senhas dos usuários. E neste contexto, como seria óbvio, o Laravel contém também um conjunto de funcionalidades que permitem muito facilmente, e vamos ver na prática, como criar passwords ou senhas encriptadas num sistema de usuários. No vídeo anterior desta série estivemos então a verificar como é que o Laravel pode ajudar-nos a fazer validação de formulários. Pese embora o facto de a validação de formulários ser importante, mais importante ainda é também então a criação de senhas encriptadas. O que é que isto significa dizer? Bom, vamos aqui criar texto, pura e simplesmente texto, ok? Então eu vou escrever aqui texto que não é código. Se nós temos um sistema de encriptação que tem um usuário e uma senha, vamos colocar aqui, o que normalmente vai acontecer então é o seguinte: o usuário vai preencher aqui o seu nome, ok? Nome, por exemplo, e vai colocar a sua senha, A, B, C, D, E, ok? O que é que vai ter que acontecer depois na lógica do código? Nós não podemos guardar dentro da base de dados, ou não devemos fazê-lo, os dados exatamente como eles são preenchidos no formulário. O que vai acontecer então na nossa tabela de usuários, que à partida terá uma estrutura semelhante a esta, ID usuário, depois o usuário e depois vamos colocar aqui a senha. Okay? Isto seria basicamente a tabela de usuários. O que vai acontecer aqui então é que o ID vai ser, por exemplo, um valor inteiro, um 1. O usuário vai ser nome, mas o que nós pretendemos é que a senha seja um conjunto de caracteres, ok, eu aqui coloquei com espaços, mas na prática não tem, que seja um conjunto de caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, sinais, etc. A isto chama-se hashing, ou a criação de uma password encriptada. Antes de irmos ver como é que esta informação está apresentada na documentação do Laravel, eu vou explicar depois qual é o passo seguinte. Ora, ao preencher então o campo da senha, o que vai acontecer vai ser então a transformação da senha para uma chave encriptada, através de uma encriptação muito específica, que depois vamos ver aqui na documentação. O que vai acontecer depois no processo de login é que quando o usuário coloca a senha, isto é o que vai estar guardado na base de dados. Então nós vamos ter que ter um mecanismo para verificar se a senha inserida é igual à senha que está registada na base de dados. E para isso nós necessitamos ter uma função que altere ou que faça uma encriptação dos dados inseridos no nosso formulário e que vá verificar se a encriptação da senha introduzida é igual à encriptação da senha guardada. É evidente que aqui no nosso sistema nós criamos apenas um quadro de login, não criamos um mecanismo para inserir usuários na nossa tabela. É isso que nós iremos fazer no próximo vídeo. No entanto, eu vou já mostrar aqui como é que nós conseguimos chegar à password encriptada. Então, se nós formos consultar aqui a documentação do Laravel, e já agora eu faço uma sugestão, uma vez que nós vamos consultando sempre com imensa frequência a documentação, é conveniente deixarmos ficar sempre o marcador ali, sempre muito, muito bem guardadinho. O que vai acontecer aqui então é que quando nós chegamos à área de documentação, onde é que nós vamos encontrar informação sobre isto? Bom, poderíamos pensar que seria no Basics, mas não, é no Security, na área da segurança, porque as passwords encriptadas têm a ver com segurança. Quando clicamos em Security, vamos encontrar aqui Encryption e vamos encontrar Hashing. Hashing é aquilo que nós estamos exatamente a referir neste vídeo. Portanto, o Laravel tem uma facade, okay, que é um sistema, portanto é um conjunto de classes que a framework tem para podermos utilizar logo out of the box, não é? E esta classe chama-se hash. Okay? E propõe então, ou providencia, uma hashing do tipo bcrypt, para guardarmos as passwords de utilizadores. Podemos utilizar também para guardar outra informação na base de dados que nós entendamos que seja mais delicada.
mas neste caso concreto ela foi pensada para nós usarmos nos sistemas de login. Se nós estamos a utilizar um login controller ou um register controller, não vamos falar ainda destes casos, então isso está incluído nessa aplicação. Caso contrário, nós podemos importar essa classe utilizando esta expressão que aqui está. E depois no nosso controlador podemos colocar então aqui o código necessário para transformar a nossa password numa password encriptada. Nós vamos ter então que fazer aqui é o seguinte, vamos apagar aqui este texto que eu escrevi apenas para explicar a noção e vamos aqui eliminar aqui a parte anterior de validação, não é necessário. E o que nós vamos fazer aqui dentro é o seguinte, em vez de fazermos o login, vamos retornar ou vamos devolver à nossa view qual é a password encriptada. Então nós temos aqui o nosso request que vai conter os dados aqui destes dois campos e o que vai acontecer então aqui é o seguinte, nós vamos ter, tal como indica aqui a documentação, vamos ter que importar para dentro do nosso controlador esta classe hash, ok? Portanto está no Illuminate Support Facades hash. Não esquecer que é com letras maiúsculas o hash, neste caso vamos colocar aqui, até neste espaço, poderia ser mais abaixo, não há qualquer problema. A partir do momento em que fazemos esta importação, podemos imediatamente utilizar a classe hash. E para vermos aqui um exemplo, eu vou colocar aqui a encriptação da senha. Nós sabemos que temos aqui uma senha que vem daqui. Ela vem com request text senha. É aqui que está a nossa senha. Isto é o texto que nós introduzimos. O que é que nós vamos fazer com isto? Bom, eu vou colocar aqui um comentário. Vamos fazer simplesmente isto. Neste caso, eu vou definir aqui uma password de senha para depois a devolver num return. Vai ser igual a quê? A hash make. E depois vamos colocar aqui vamos colocar aqui, ora, deixem-me ver só aqui uma circunstância, que agora eu estava aqui a fazer uma pequena confusão, mas eu penso que é assim, ok, exatamente, hash make, eu estava aqui a pensar noutra coisa. E o que é que nós vamos colocar aqui então no seu interior? Bom, vamos colocar aqui o request da senha, ok? Portanto o valor que vem do input. Ora, o que é que nós vamos fazer agora para ver o resultado final? Vamos fazer um return aqui mais interessante, portanto vamos colocar aqui o request senha, para vermos qual foi a senha que foi inserida, e depois vamos concatenar isto com um espaço e um traço, e vamos concatenar com a senha encriptada, ok? É isto que nós vamos fazer em termos de return. Okay, vamos aqui colocar isto dentro de parênteses e vamos então aqui refrescar a nossa view. Vamos preencher aqui João e vamos colocar aqui A, B, C, D, E, F. Okay? A, B, C, D, E, F. Login. E reparem o que é que aconteceu. O nosso A, B, C, D, E, F foi transformado nesta string. Ok? Foi transformado nesta string completa. Eu não sei se o ponto que ali está... Não, o ponto também faz parte do código, portanto este pontinho final que ali está faz parte do código. Vamos testar com outro código, ok? Vamos colocar aqui password, por exemplo. Vamos fazer o login e, como podem observar, eles têm todos um aspecto muito semelhante, mas, como devem compreender, este mecanismo torna muito mais difícil a consulta das palavras passe guardadas numa base de dados por parte de um intruso. E é esse o grande objetivo da criação de passwords encriptadas. É não permitir que alguém que seja intruso no nosso sistema possa de imediato, ao ter acesso às nossas bases de dados, perceber qual é a palavra passe do usuário. Na maior parte dos casos nós consideramos que este mecanismo não é assim tão importante quanto isso, mas reparem só nesta circunstância. Se nós tivermos na mesma tabela de usuários o nome do usuário, a sua senha, e o seu endereço de e-mail, que normalmente é utilizado para fazermos recuperação de senhas, etc., o que é que pode acontecer em muitos casos? Como os usuários têm o hábito de utilizar a mesma senha, quer para o e-mail, quer para as contas do usuário numa determinada plataforma, automaticamente o intruso vai ficar a saber qual é a senha também para o e-mail do nosso usuário. E, portanto, torna-se altamente perigoso permitir que isso aconteça. Chamo a atenção, contudo, para o seguinte pormenor.
é que todos estes sistemas de encriptação não são 100% seguros. Porquê? Já alguém perdeu o seu fantástico tempo, em vez de irem apanhar um bocadinho de sol ou ler um livro, aproveitam o tempo para tentar desmontar os sistemas de segurança. E o que é que acontece? Naturalmente, estes mecanismos de segurança ou estas chaves encriptadas já foram alvo de tentativa de descriptação. Vamos lhe chamar assim uma palavra que eu nem sei se existe. No entanto, nós podemos acrescentar determinadas lógicas no nosso código, okay? E depois iremos com certeza ter a oportunidade de fazer isso em exercícios práticos mais para a frente, onde nós inserimos ou colocamos em determinados locais específicos da nossa hash ou da nossa senha encriptada um ou outro caractere. Para quê? Para impedir que, de uma forma literal, qualquer intruso possa selecionar este código, colocar num script criado por ele que permite fazer a descriptação da hash e fazer a descriptação da hash. Já que eu falo neste aspecto, é conveniente também realçar o seguinte. Este é um processo de uma via só. Isto é, eu não tenho nenhuma classe ou nenhum método que faça exatamente o contrário. Isto é, eu dar aqui a senha encriptada e devolver-me a senha real. E isto não é necessário, porquê? Porque quando eu for verificar se o login tem os dados corretos, o que eu vou verificar dentro da base de dados é se a minha senha encriptada que lá está guardada é igual à senha encriptada que eu introduzi no meu formulário. Claro que eu, ao preencher o formulário, eu vou colocar aqui a password ou a senha que eu tenha. Quando eu fizer login, antes de ir verificar a base de dados se os dados estão corretos, ele vai encriptar a minha senha. É óbvio que nós vamos ter que melhorar aqui este nosso exercício, porque vamos ter que criar um mecanismo para inserir usuários na nossa base de dados. Vamos fazê-lo no próximo vídeo e é extremamente simples, porque depois temos então o mecanismo para podermos verificar se a hash corresponde ou não. E como podem verificar aqui, a informação é muito básica. E é muito básica porque é muito direta. Portanto, nós fazemos aqui o password. Aquilo tem uma forma de fazer diferente. Eu simplifiquei. E, portanto, o que ele fez aqui foi basicamente o seguinte. Ele fez a hash make. E depois passou para ali o request do nome do input que contém a palavra passe. Depois, para verificar se a palavra passe inserida foi ou não foi a correta, ele utiliza a expressão hash check. E como é fácil de perceber, o hash check significa verificar. Verificar se a palavra passe é ou não é válida. Então o que acontece aqui neste caso é que nós temos que passar dois parâmetros. O texto que nós inserimos dentro do nosso formulário, okay? O texto em pleno, portanto texto direto, e depois esse mesmo texto transformado numa hash. É isto que ele vai fazer. Ele vai verificar se, ou melhor, este texto e depois a hash da base de dados, basicamente será isto. Mas nós vamos ver isto na prática no próximo vídeo. E, portanto, estas são as informações mais importantes sobre os mecanismos de hashing. Há aqui também a possibilidade de nós fazermos um rehash à password, isto é, ele pega na mesma password e vai alterar os caracteres de código. Okay? Mas isso nós não vamos explorar aqui muito, porque não é muito fundamental. Acho muito mais importante nós, para além de utilizarmos o sistema de hash, criarmos uma classe própria que vai pegar depois nessa encriptação e vai colocar lá 4 ou 5 caracteres espalhados pelo meio dentro de uma determinada lógica. Isso sim é um mecanismo de muita segurança. Mas no próximo vídeo vamos então fazer aqui um exercício para inserir rapidamente usuários na nossa base de dados, para depois termos então o nosso sistema de login a funcionar. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.